Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou vindo aqui para conversar sobre Lei 12.850 das organizações criminosas. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Justamente porque eu dei uma aula ontem sobre esse assunto e uma das alunas hoje me fez uma pergunta e eu gostei demais da pergunta dela. Eu até vou entrar aqui no chat para repetir a pergunta dela. Ela diz assim: professor, estou estudando, me surgiu uma dúvida. Crime de organização criminosa, a pena máxima é superior a 4 anos e não há limite de pena, correto? Daí, vendo essa parte da matéria, me surgiu a dúvida. Seria mínimo de 3 e máximo de 8? Então esse 8 seria um limite? E o que aconteceu aqui? Na verdade, a aluna, ela confundiu o artigo 2º da Lei 12.850 com o parágrafo 1º do artigo 1º da mesma lei. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850 traz o conceito de organização criminosa. Então esse parágrafo 1º define o que é e quando eu vou estar presente, eu vou estar diante de uma organização criminosa. E o artigo 2º da lei traz o tipo legal da organização criminosa. Então, acompanhem comigo. O que fala o parágrafo 1º? Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, veja, não é a mais de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, tá? E com divisão de tarefas, ainda que informal. Ou seja, eu tenho uma estrutura realmente complexa, uma estrutura ordenada, como se fosse uma empresa, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, qualquer tipo de vantagem. Seja vantagem econômica, vantagem de poder, tanto faz. Mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então eu preciso, estruturar esse grupo de pessoas, essa associação de pessoas, e aí não confundir lá com o 288 do Código Penal, para a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos, tá? Ou que não sejam de caráter transnacional. Quando eu reúno essas características, eu tenho uma organização criminosa. E a partir daí, eu vou ter o quê? A criminalização, o tipo legal que criminaliza a organização criminosa, cuja pena é de 3 a 8 anos. O que fala esse artigo? O artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Então não confundam, pessoal, as penas ali da conceituação, que na verdade vai preencher os requisitos, para eu configurar uma organização criminosa. Não confundo com o crime de organização criminosa, que é o lá do artigo 2º. E aí, complementando, lembrem que a prática dos outros crimes, inclusive isso está na lei, na pena ali, na parte da pena do artigo 2º, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações. Ou seja, se eu tenho uma organização criminosa que pratica os delitos de peculato ou de tráfico ilícito de drogas, eu vou ter a soma, o cúmulo material das penas aqui do artigo 2º da Lei 12.850 e da pena respectiva das infrações cometidas por essa organização criminosa. Tá bom? Era isso, bons estudos, fiquem ligados e até a próxima.